Olá, muito bem-vindo. Hoje nós iremos ler Jó capítulo 7, que na verdade é uma continuidade do capítulo 6, onde Jó reage às argumentações do seu amigo Elifaz. No capítulo 6, ele abre o seu coração, já dizendo como se sente, principalmente depois de tantas acusações. Vamos orar e buscar de Deus o que o capítulo 7 nos reserva, além do capítulo 6? Vamos orar juntos. Pai, muito obrigado. Nós colocamos diante do Senhor nossa expectativa e queremos aprender com o Senhor, à luz das Escrituras. Ministre, Pai, profundamente ao nosso coração, à luz de Jó, capítulo 7. Venha comigo, abra sua Bíblia, Jó 7, versículo 1. Acaso a vida na terra não é uma luta? Nossos dias são como os de um trabalhador braçal, como um servo que anseia pela sombra, como o empregado à espera do pagamento. Recebi de herança meses de puro vazio. Fui condenado a passar noites longas em aflição. Deitado na cama, penso, quando chegará o amanhã? Mas a noite se arrasta e reviro-me até o amanhecer. Meu corpo está coberto de vermes e crostas de feridas. Minha pele se racha e vaza pus. Meus dias correm mais depressa que a lançadeira de um tecelão e terminam sem esperança. Lembra-te, ó Deus, de que minha vida é apenas um sopro. Nunca mais voltarei a ver a felicidade. Tu me vês agora, mas em breve não me verás. Procurarás por mim, mas já não existirei. Como uma nuvem que se dissipa e some, os que descem à sepultura não voltam mais. Deixam seu lar para sempre e ninguém se lembrará deles novamente. Não posso me calar. Tenho de expressar minha angústia. Minha alma amargurada precisa se queixar. Acaso sou eu o mar revolto ou um monstro marinho? Para que me ponha sobre vigilância? Penso, na cama encontrarei descanso e o leito me aliviará o sofrimento. Mas tu me assustas com sonhos e me aterrorizas com visões. Preferiria ser estrangulado. Melhor morrer que sofrer assim. Odeio minha vida e não quero continuar a viver. Deixe-me em paz, pois meus dias passam como um sopro. O que é o ser humano para que lhe des tanta importância e penses nele com tanta atenção? Pois o examinas todas as manhãs e o põe à prova a cada instante. Por que não me deixas em paz? Dá-me tempo, pelo menos para engolir a saliva. Se eu pequei, o que te fiz, ó vigia de toda a humanidade? Por que fizeste de mim o teu alvo? Acaso sou um fardo para ti? Por que me perdoas meu pecado e removes minha culpa? Pois em breve me deitarei no pó e morrerei. Quando me procurares por mim, já não existirei. Bom, isso é Jó capítulo 7. É uma sentença pessoal. Eu mencionei isso no capítulo número 6 e gostaria que a ênfase, que na verdade foi um ponto principal no capítulo 6, viesse agora para o capítulo 7 como a principal ênfase. E a ênfase que eu gostaria de destacar é o cuidado que eu e você devemos ter quando nos deparamos com alguém que passa por longos períodos de provação. Isso mesmo. Essa é a ênfase que eu gostaria de destacar. Nós temos lutas que passam em um dia, 2, quem sabe até uma semana. Mas existem pessoas que passam por lutas há anos, às vezes com uma doença, às vezes com uma escassez, às vezes com uma crise emocional, às vezes uma crise relacional, uma falta de emprego,
Bem, muitos são os desafios que o ser humano trava dentro do seu interior e fora. O que cabe a mim e a você é respeitar, não minimizar em nenhum momento esses longos períodos. Longos períodos de provação causam extremos cansaços emocionais, físicos e espiritual. Bom, a ênfase que eu gostaria de colocar aqui hoje é cuidado. Quando você perceber alguém cansado demais, quando você perceber alguém abatido demais, pode ser que a longa data ele tenha enfrentado desafios. Eu pergunto, você tem enfrentado desafios há um longo tempo em um determinado assunto? Quero dizer a você e oro no fundo do meu coração que Deus possa tocar nessa situação e abra uma porta definitiva em nome de Jesus. Gostaria de destacar aqui o primeiro ponto e eu destaco aqui os versos 3 e 4. Recebi de herança meses de puro vazio, fui condenado a passar noites longas em aflição. Deitado na cama, penso, quando chegará o amanhã? Ou amanhã? Mas a noite se arrasta e reviro-me até o amanhecer. Bom, o ponto número 1, nos versos 3 e 4, eu gostaria de dizer para mim e para você, que quem entra ou quem já está há muito tempo dentro de um grande conflito, não precisa de cobrança, precisa de cuidado. Esse é o ponto número 1. Não vá com cobranças, pedindo para que esse período se abrevie na marra. Não chegue dizendo, levante daí. Não é assim que funciona. Nesse momento, existem 2 Cs que podem ser ativados em mim e em você. Primeiro é o C da cobrança e o outro C, que é o ideal, é o C de cuidado. Esse é o primeiro ponto. No momento de extrema crise ou em longos períodos de provação, cuidado com um desses Cs. Não é a cobrança, é o C de cuidado. O quanto de cuidado você tem? Eu confesso a você que em muitos momentos eu errei. Era para ter cuidado e eu fui com cobrança. Era para ter estendido a mão com mais zelo, com mais calma, com mais tempo, com mais perguntas, com mais colo. E eu quis acelerar o processo, minimizando um pouco a dor do outro. E como eu já falhei e não pretendo falhar mais. E você? Você já falhou com isso? Já falharam com você assim? É difícil essa resposta não ser negativa. Tanto eu quanto você já estivemos nas 2 posições. Mas o fato é que nessa oportunidade, eu e você, Deus está falando conosco. É tempo de nós sermos medicinais e demonstrarmos cuidado ao invés de cobrança, quando nos depararmos com nossos amigos, familiares, parentes, passando por situações difíceis. Ponto número 2, destaco do versos 6 e 7. Venha comigo. Meus dias correm mais depressa que a lançadeira de um tecelão e terminam sem esperança. Lembra-te, ó Deus, de que minha vida é apenas um sopro. Nunca mais voltarei a ver a felicidade. Bom, eu fico avaliando e vendo e lendo o que Jó escreve e não é muito difícil diferenciar eu e você. Quantas das vezes nós chegamos para Deus e conversamos com Ele dessa forma? A ênfase que eu gostaria de destacar no ponto número 2 aqui é Deus aceita as suas orações mais sinceras. Isso mesmo. O ponto número 2, eu gostaria de salientar a importância de você externar tudo, sem freio, sem filtro, porque Deus aceita as suas orações mais sinceras.
Às vezes um amigo não aceitaria tamanha sinceridade. Às vezes um cônjuge não aceitaria e suportaria tamanha sinceridade. Às vezes um líder, um pastor, não suportaria tamanha sinceridade. Mas eu quero te dizer uma coisa: o Senhor do Senhor, o seu Deus, o seu Criador, o seu Redentor, o seu Cuidador, o seu Orientador, aceita as suas orações mais sinceras. Não há perigo no tom, no como. O único perigo é de você se calar diante do problema. Não se cale, apenas apresente-se ao Senhor. Ponto número 3, eu destaco aqui dos versos 17 ao 21 e eu vou ler aqui junto com você. O que é o ser humano para que lhe des tanta importância e penses nele com tanta atenção? Pois o examinas todas as manhãs e o põe à prova a cada instante. Por que não me deixas em paz? Dai-me tempo, pelo menos, para engolir a saliva. Se eu pequei, o que fiz, ó vigia de toda a humanidade? Por que fizeste de mim o teu alvo? Acaso sou um fardo para ti? Por que me perdoas do meu pecado e removes a minha culpa? Pois em breve me deitarei no pó e morrerei, e não mais me encontrará. Pois bem, o último ponto eu gostaria que você anotasse. Você está preparado para isso aqui? O ponto 3 da nossa conversa, eu quero te dizer uma coisa. Muitas das vezes, o que Deus fará comigo e com você não faz sentido, dá sentido. Eu vou devagar, hein? Muitas das vezes, o que o Senhor vai fazer na nossa vida, na nossa história, não é para fazer sentido, mas é para dar sentido na nossa vida. Você não precisa compreender tudo. Você só precisa compreender quem faz tudo. Você não precisa se preocupar em saber detalhes. Você só precisa saber quem está por detrás dos detalhes. Tem coisa na nossa vida que não vai fazer sentido, porque é somente para dar sentido. Querido, querida, tudo passa. Que eu e você possamos ter um pouquinho de senso de eternidade. E a gente pare um pouco de sofrer, de remoer com coisas que é tão provisórias. Deus quer dar sentido na nossa vida e nós aqui querendo entender o sentido de tudo. Não, apenas aceite o sentido que Deus dará à sua vida e à sua história. Não fique procurando tantos detalhes, porque no final das contas eu só preciso saber quem é o meu orientador e condutor. Se é o Senhor dos Senhores, pode ter certeza. A maioria das vezes, a maioria das coisas, eu e você não entenderemos o sentido. Mas eu posso ter certeza, e você também, que se for dele e se nós formos dele, nós estaremos no sentido certo, independente se entendemos ou não o sentido das coisas. Que Deus lhe abençoe, que esse capítulo número 7 entre no seu coração e que te dê paz. Eu não sei a luta que você tem enfrentado, eu não sei quem você conhece do seu lado que tem enfrentado também, mas eu quero lhe dizer uma coisa: Deus respeita o seu coração e a sua sinceridade. E em nome de Jesus, nós declaramos juntos aqui vitória, porque o tempo vai dizer quem vai triunfar diante dos problemas. E o Senhor dos Senhores é mestre em transformar caos em bênção, maldição em eterna graça. Que Deus lhe abençoe e que a face do Senhor resplandeça sobre a sua. Vamos orar? Pai, muito obrigado por mais um devocional. E que hoje, Pai, à luz de Jó capítulo 7, nós possamos entender o sentido das coisas e nós possamos hoje despreocupar
sem querer saber detalhes, porque o Senhor é o dono de todos os detalhes. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe. E logo, logo, Jó, capítulo 8. Um forte abraço e até lá.